dia, graça e paz, meus irmãos, que Deus os abençoe a todos, amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Hebreus, capítulos 10, 11, 12 e capítulo 13, e com isso, finalizando a leitura deste livro tão maravilhoso. Hebreus capítulo 10, meus amados irmãos, a partir do verso 4, vimos o sangue de animais, que era apenas uma provisão ou uma expiação temporária pelos pecados do povo. Em última análise, era necessário um homem para servir como substituto da humanidade. Por isso, Cristo veio à Terra e nasceu como homem a fim de que pudesse oferecer-se a si mesmo em nosso lugar. Além disso, somente um homem isento de pecado poderia tomar sobre si o nosso castigo pelo pecado, e assim, de modo suficiente e perfeito, irmãos, satisfazer as exigências da santidade de Deus. Nos versos 5 a 10, vimos sobre sacrifício e oferta. Vimos que uma referência em Salmos, capítulo 40, versos 6 a 8, é citado para comprovar que o sacrifício voluntário e obediente de Jesus é melhor do que os sacrifícios involuntários de animais, como vimos no Antigo Testamento. No verso 14, a salvação perfeita em Cristo, irmãos, é outorgada a todos quantos estão sendo santificados ao se chegarem a Deus por meio de Cristo. Versos 19, contrastando com o acesso limitado a Deus que os israelitas tinham, Cristo, ao dar a sua vida por nós como sacrifício perfeito, abriu o caminho para a própria presença de Deus e para o trono da graça. Por isso, irmãos, nós, como cristãos, podemos constantemente, com gratidão, chegar-nos a Deus em oração. Nos versos 22 do capítulo 10, são inseparáveis a fé e a nossa aproximação a Deus mediante a Jesus Cristo. A fé, irmãos, ela é definida como achegar-se sinceramente a Deus, crendo na sua bondade. Ao chegar-nos a Deus mediante Cristo, achamos misericórdia, achamos graça, ajuda, salvação, santificação e purificação. Isto, irmãos, subentende claramente que, quando a pessoa não se aproxima de Deus em oração e em comunhão com Cristo, não tem fé salvífica. O próprio Jesus nivela a fé à oração contrita a Deus. Versos 25. Quando vedes que se vai aproximando aquele dia, o dia da volta de Cristo para buscar os seus fiéis está se aproximando. Até chegar esse dia, enfrentaremos muitas provações espirituais e muitas falsificações na doutrina e nos ensinamentos das Escrituras. Devemos, irmãos, congregar-nos regularmente para nos encorajarmos mutuamente e nos firmarmos em Cristo e na fé do novo concerto. Amém? Versos 29 do capítulo 10. Continuar a pecar deliberadamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade é, primeiro, tornar-se culpado de pisar Jesus, Cristo, tratá-lo com desprezo e menosprezar sua vida e morte. Segundo, ter o sangue de Cristo como indigno da nossa lealdade. E terceiro, insultar o Espírito Santo e rebelar-se contra ele, o qual comunica a graça de Deus ao nosso coração. E versos 38 do capítulo 10, e finalizando o capítulo 10, o justo viverá da fé. Esse é um versículo muito, mas muito conhecido, citado, ensinado e pregado nos últimos dias, não é verdade? Esse princípio, irmãos, fundamental, afirmado 4 vezes nas Escrituras, em Abacuque, capítulo 2, versos 4, em Romanos, capítulo 1, verso 7, em Gálatas, capítulo 3, versos 11,
e Hebreus capítulo 10, versos 38. Vimos aqui, irmãos, que as Escrituras governam o nosso relacionamento com Deus e a nossa participação na salvação provida por Jesus Cristo. Esta verdade, irmãos, fundamental, afirma que os justos obterão a vida eterna por se aproximarem fielmente de Deus com um coração sincero. Quanto àquele que abandona Cristo e de forma deliberada, consciente, continua pecando, Deus não tem prazer nele e incorrerá na condenação eterna. Hebreus capítulo 11, a partir do versos 1. O capítulo 11, irmãos, demonstra a natureza do único tipo de fé aceita por Deus e que triunfará na pior das situações. É uma fé que crê nas realidades espirituais, que leva à justiça, que busca Deus, que crê na sua bondade, que tem confiança na sua palavra, que obedece aos seus mandamentos, que vive segundo as promessas de Deus, que rejeita o espírito deste presente mundo mau, que busca um lar celestial, que abençoa a geração seguinte, que recusa os prazeres do pecado, que suporta a perseguição, que pratica poderosos atos de justiça, que sofre por amor a Deus e que não volta àquela pátria de onde havia saído, o mundo. Amém? Essa é a fé que agrada e que triunfará, que fará com que sejamos vencedores em Cristo Jesus. No versos 4, irmãos, ofereceu a Deus o maior sacrifício, ou seja, Deus aceitou o sacrifício de Abel porque este era justo, dedicado e obediente a ele. Amém? Verso 6, esse versículo descreve as convicções integrantes da fé que salva, ou seja, da fé salvífica. Primeiro, devemos crer na existência de um Deus pessoal, infinito e santo, e que tem cuidado de nós. Segundo ponto, devemos crer que ele nos galardoará quando o buscarmos com sinceridade, sabendo que nosso maior galardão, irmãos, é a alegria e a presença do próprio Deus. Ele é o nosso escudo e a nossa grande recompensa. Terceiro ponto, devemos buscar a Deus com diligência e desejar ansiosamente a sua presença e graça. Nos versos 8 do capítulo 11, a fé e a obediência são inseparáveis entre si, assim como também são inseparáveis a incredulidade e a desobediência. Por isso que Abraão obedeceu. Versos 10, Abraão sabia que a terra que lhe fora prometida aqui no mundo não era o fim da sua jornada. Pelo contrário, irmãos, o fim era bem além, na cidade celestial, que Deus preparará para os seus servos fiéis. Abraão serve de exemplo a todo o povo de Deus. Devemos, irmãos, reconhecer que estamos apenas de passagem neste mundo, caminhando para o nosso verdadeiro lar no céu. Não devemos pensar em segurança plena neste mundo, nem ficar fascinados por ele. Devemos nos considerar estrangeiros e exilados na terra. Esta não é a nossa pátria, mas território estrangeiro. O fim da nossa peregrinação será uma pátria muito melhor, mas muito melhor, pois é a Jerusalém celestial. É uma cidade permanente. Versos 13. Estes santos do Antigo Testamento morreram crendo que Deus tinha algo melhor reservado para eles. Durante a sua vida, não viram a prometida bênção final dos redimidos. Sua esperança estava firmada na vida eterna com Deus, numa pátria celestial, e tinham seus olhos fixos na sua cidadania no novo céu e na nova terra.
Os cristãos, irmãos, em nossos dias, da mesma forma, devem perseverar na fé e confiar em Deus, mesmo quando não veem todas as promessas de Deus cumpridas em suas vidas. A fé, irmãos, que Deus aprova é aquela que pode deixar nas suas mãos as suas promessas, para eles as cumprir segundo a sua vontade. Amém? Versos 16 do capítulo 11. Aqueles que honraram a Deus, vivendo como peregrinos e forasteiros, e desejando uma pátria melhor, Deus os honrará, chamando-se a si mesmo o seu Deus. Ele não se envergonhará de chamá-los seus próprios filhos. Olha que bênção. Versos 35 do capítulo 11. Deus permitiu que alguns dos seus filhos fiéis experimentassem grandes sofrimentos e provações. Embora, irmãos, desfrutassem da comunhão com Deus, ele não livrou a todos do sofrimento e da morte. Note, irmãos, que pela fé alguns escaparam do fio da espada, e também pela fé alguns foram mortos a fio da espada. Pela fé, irmãos, um foi livrado, e também pela fé outro foi morto. A fé verdadeira, irmãos, não somente levará os cristãos a fazerem grandes coisas para Deus, mas também, às vezes, os levará a sofrimentos, perseguições, aflições e privações. A fidelidade a Deus, irmãos, não garante conforto nem livramento da perseguição neste mundo. Ela nos garante, no entanto, a graça, a ajuda e a força de Deus em tempos de perseguição, de provações e também de sofrimentos. Capítulo 11, versos 38. Os santos fiéis de Deus recusaram-se a conformar-se com os decadentes padrões do mundo e a desfrutar dos seus prazeres imorais. E em troca disso, irmãos, receberam o desprezo e as aflições do mundo, porque rejeitavam o mundo, eram rejeitados pelo mundo. Embora houvesse bênçãos prometidas aos fiéis no Antigo Testamento, tiveram de suportar aflições e provações no Novo Testamento. Os fiéis são ensinados a esperar adversidades, a se identificarem com a cruz e seguir o homem de dores. Versos 40, finalizando o capítulo 11. Todos os santos do Antigo Testamento, irmãos, morreram sem receber todas as bênçãos e promessas de Deus. Mas com a morte e ressurreição de Cristo, eles obtiveram e eles obteve a perfeita salvação para eles, os quais receberão sua herança integral conosco no novo céu e na nova terra. Amém? Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1. Essa corrida, irmãos, é o teste da fé neste mundo, que dura a vida inteira. A corrida deve ser efetuada com paciência, ou seja, com perseverança e constância. O caminho da vitória, irmãos, é o mesmo que o dos santos do capítulo 11, ou seja, esforçando-se para chegar até o fim. Na corrida, irmãos, devemos deixar de lado os pecados que nos atrapalham, ou os que nos fazem ficar para trás, e fixarmos os nossos olhos, nossas vidas e corações em Jesus e no exemplo que ele nos legou na terra, de obediência perseverante. Nessa corrida, irmãos, devemos estar conscientes de que o maior perigo que nos confronta é a tentação de ceder ao pecado, de voltar àquela pátria de onde haviam saído e de nos tornar, de novo, cidadãos do mundo. Hebreus capítulo 12, versos 2. Na nossa corrida da fé, olhamos para Jesus como nosso exemplo de confiança em Deus, de dedicação à vontade de Deus, de oração, de vencer as tentações e os sofrimentos, de perseverança na lealdade a Deus, ao nosso Pai,
e de terminar a obra para a qual Deus nos chamou, na nossa fonte de energia, o amor, graça, misericórdia e também o nosso auxílio. Assim devemos olhar para Jesus. Nos versos 5 do capítulo 12, aqui temos alguns fatos a respeito da disciplina que Deus aplica aos cristãos e as dificuldades e aflições que Ele permite que soframos. E aí é uma lista bem extensa, ou seja, são um sinal de que somos filhos de Deus. São uma garantia do amor e cuidado de Deus por nós. É a disciplina do Senhor que tem dois propósitos: que não sejamos por fim condenados com o mundo, que compartilhemos da santidade de Deus e continuemos a viver uma vida santificada, sem a qual nunca veremos o Senhor. Há dois possíveis resultados da disciplina do Senhor, irmãos. Uma delas é: podemos suportar as adversidades a quais Deus nos leva, submetermos à sua vontade e continuarmos fiéis a Ele. Fazendo assim, continuaremos a viver como filhos espirituais de Deus, a compartilhar da sua santidade. E com isso, irmãos, produziremos então o fruto da justiça. Ou também podemos desprezar a disciplina de Deus, de nos rebelarmos contra Ele por causa do sofrimento e da adversidade. E daí, irmãos, caímos em apostasia. Andando na vontade de Deus, irmãos, podemos sofrer adversidades, como resultado da nossa guerra espiritual contra Satanás. Como este, para fortalecer a nossa fé e as nossas obras, como parte da nossa preparação para consolarmos o próximo e para manifestar a vida de Cristo. Em todos os tipos de adversidades, irmãos, devemos buscar a Deus, examinar a nossa vida e abandonar tudo quanto é contrário à sua gloriosa santidade. Amém? Versos 14 do capítulo 12. Ser santo, irmãos, é estar separado do pecado e consagrado a Deus. É ficar perto de Deus, ser semelhante a Ele e de todo o coração buscar a sua presença, a sua justiça e a sua comunhão. Acima de todas as coisas, irmãos, a santidade é a prioridade de Deus para os seus seguidores. A santidade foi o propósito de Deus para o seu povo quando ele planejou a sua salvação em Cristo. A santidade, irmãos, foi o propósito de Cristo para o seu povo quando ele veio a esta terra. A santidade, meus amados irmãos, foi o propósito de Cristo para o seu povo quando ele se entregou por eles e por nós na cruz. A santidade, meus amados e queridos irmãos, a santidade é o propósito de Deus ao fazer de nós novas criaturas e nos conceder o Espírito Santo. Aleluia. Sem a santidade, irmãos, ninguém poderá ser útil a Deus. Sem santidade, ninguém terá intimidade nem comunhão com Deus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Versos 15 do capítulo 12. A expressão raiz de amargura refere-se a um espírito e atitude caracterizados por animosidade e ressentimento intensos. Ou seja, aqui talvez se refira a ressentimento do cristão contra a disciplina de Deus, ao invés de submissão humilde à sua vontade para a nossa vida. A amargura pode ter como objeto pessoas da igreja. Isto prejudica a pessoa que está assim amargurada, deixando-a sem condições de entrar na presença de Deus em oração. A amargura entre um grupo de cristãos pode alastrar-se e corromper a muitos, destruindo a santificação, sem a qual, mais uma vez repito, ninguém verá
o Senhor. Amém? Versos 26 a 29 do capítulo 12 e finalizando o capítulo 12. Deus um dia, irmãos, destruirá a presente ordem mundial e abalará o universo material, desfazendo-o. A presente configuração do mundo não é eterna. Será destruída por fogo e substituída por um novo céu e uma nova terra. A única coisa que sobreviverá na sua forma presente será o reino de Deus e aqueles que a ele pertencem. Amém? E finalizando a leitura de hoje no capítulo 13. No versos 1, na igreja do Novo Testamento, os cristãos consideravam uns aos outros como irmãos e irmãs em Cristo, e assim se tratavam. A fraternidade cristã provém do nosso mútuo relacionamento com o Pai e com o Filho. À medida que participamos da graça de Cristo, somos todos feitos juntamente com Ele, filhos e filhas, e cordeiros das bênçãos do Pai. Por causa, irmãos, dessa fraternidade, somos ensinados pelo Pai a nos amar uns aos outros. Amém? Versos 4. Deus tem elevados padrões para o seu povo, quanto ao casamento e à sexualidade. E para isso, irmãos, é necessário estar atentos à palavra de Deus e às ordens do Senhor, que se possamos ser e se nos mantermos santificados. Amém? Verso 5 do capítulo 13. Note, irmãos, que existe aqui uma admoestação para se ficar livre do amor ao dinheiro. Segue a exortação contra a imoralidade. A avareza e a imoralidade têm estreita conexão entre si no Novo Testamento. Com grande frequência, o amor à abundância e ao luxo, bem como a busca constante de riqueza, fazem da pessoa presa fácil dos pecados sexuais. Verso 6. Não importa quão limitadas sejam nossas possessões terrenas, nem quão difíceis sejam as nossas circunstâncias. Nunca devemos temer que Deus nos deixará ou nos abandonará. Pelo contrário, irmãos, as Escrituras declaram que o Pai Celestial tem cuidado de nós. Por isso, irmãos, podemos dizer juntamente, assim como o escritor de Hebreus, que brada como um salmista: o Senhor é o meu ajudador e não temerei. Esta afirmação, irmãos, pode ser feita com confiança em tempos de necessidades, de aflição, de provações ou adversidade. Versos 8 do capítulo 13. A verdade de que Jesus Cristo nunca muda e qual âncora segurará nossa fé. Significa que os crentes dos nossos dias não devem se dar por satisfeitos antes de experimentarem a mesma salvação, comunhão com Deus, batismo no Espírito Santo e o poder que os cristãos do Novo Testamento experimentavam no servir a Deus mediante a Cristo Jesus. Versos 12 do capítulo 13. Jesus, irmãos, sofreu na cruz, fora da porta da cidade de Jerusalém, para que sejamos santificados, ou seja, separados da antiga vida pecaminosa e dedicados a servir a Deus. Versos 13 do capítulo 13. Ser seguidor de Cristo, irmãos, envolve sair fora do arraial. Para esses cristãos judaicos, o arraial representava o judaísmo. Para nós, representa o mundo com todos os seus prazeres pecaminosos, valores iníquos e alvos temporais. Devemos levar o vitupério de Cristo a fim de segui-lo, ter o seu mesmo sentimento, ser seu amigo, identificar-nos com ele e anunciar ao mundo, irmãos, nossa dedicação aos seus padrões e propósitos. Ao sairmos fora da porta, percebemos que somos estrangeiros e exilados na terra.
Todavia, irmãos, não estamos sem cidade. Sabe por quê? Porque buscamos uma cidade futura, que tem fundamentos, do qual é o artífice e construtor, é o nosso Deus. Amém? E finalizando o capítulo 13, nos versos 17. A obediência e a fidelidade aos líderes cristãos, aos pastores e mestres, deve basear-se numa superior lealdade a Deus. A lealdade do cristão, em escala descendente, é a seguinte: primeiramente, lealdade a Deus num relacionamento pessoal, inclusive de fidelidade aos princípios da Sua palavra. Segundo, uma lealdade à igreja visível, à medida que ela permanecer fiel a Deus e à Sua palavra escrita. E finalizando e encerrando o capítulo 13, terceiro ponto, a lealdade aos dirigentes da igreja, enquanto permanecerem fiéis e leais a Deus, à Sua palavra e ao seu propósito para a igreja. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos este livro maravilhoso que é o livro de Hebreus. Amém? Que Deus possa nos abençoar grandemente. Aprendemos muito com esse livro tão maravilhoso, onde Cristo sofreu, onde Cristo se humilhou, onde Cristo sentiu dores. Mas para nós, no entanto, é motivo de honra e alegria, porque através desse sacrifício de Jesus, nós obtivemos o maior presente que poderíamos receber de Deus e que não merecíamos, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém? Amados irmãos, que Deus os abençoe grandemente. Este livro realmente é um livro que falou e vai continuar falando aos nossos corações. Desejo a Deus que abençoe cada um dos irmãos, que os irmãos possam, no decorrer dos dias, sempre lembrar de tudo quanto foi dito por Deus através deste livro tão maravilhoso. Amém? Fiquem com Deus, amados irmãos, que Deus os abençoe e até o próximo livro para a glória de Deus. Amém? Fiquem com Deus, forte abraço.